Bom, sobre o enredo do livro Olhos d'Água, o livro ele não é um romance único, na verdade ele é uma coletânea com 15 contos e cada conto ele apresenta uma história diferente, mas todas têm algo em comum. São narrativas que mostram o cotidiano de personagens negras, pobres e periféricas, que enfrentam desigualdade, violência e abandono, mas também vivem afetos, memórias, resistência e esperança. Em Olhos d'Água, por exemplo, a narradora tenta lembrar a cor dos olhos da mãe, mas o que ela recorda é somente a água, ou seja, as lágrimas que marcaram aquela mulher, representando diretamente os outros contos, onde as lágrimas e as resistências das mulheres negras costuram cada narrativa uma na outra. Bom, uma coisa importante de dizer na parte dos personagens é que a Conceição Evaristo ela não cria personagens heróis como em muitas histórias. Ela cria pessoas comuns, com histórias muito humanas e que poderiam ser nossos vizinhos, conhecidos ou até familiares. Eu vou citar 3 personagens de 3 contos distintos. Bom, em Maria, temos uma menina chamada Maria, que é extremamente vulnerável e vítima da pobreza e da exploração. Bom, em Ana da Venga, conhecemos a Ana, que ela é uma menina que luta também para sobreviver num ambiente violento e perde o companheiro para a violência urbana. Em Zaita Esqueceu de Guardar os Brinquedos, conhecemos uma criança chamada Zaita, que não chega nem a entender o mundo antes mesmo de ser vítima da violência. A nossa autora é a Conceição Evaristo. Ela nasceu no dia 29 de novembro de 1946 em Belo Horizonte e é filha de Joana Josefina Evaristo, que trabalhava como lavadeira e passadeira e cresceu sempre em uma família simples. Essas experiências, mais tarde, inspirou a nossa autora a escrever o nosso livro Olhos d'Água. Ela criou o conceito de escrevivência, escrevendo a partir de histórias negras e reais de pessoas pobres e periféricas. A nossa autora, Conceição, decidiu publicar o Olhos d'Água em 2014, motivada pelo desejo de dar voz às pessoas que normalmente são silenciadas na sociedade. O livro rendeu importantes reconhecimentos, como o Prêmio Jabuti em 2015, o Prêmio Governo de Minas Gerais em 2017, e a sua obra é marcada por sensibilidade. Olhos d'Água faz parte da literatura contemporânea brasileira. Diferente das escolas literárias antigas, como o romantismo ou o naturalismo, a literatura contemporânea ela não segue regras fixas, ela dialoga diretamente com assuntos atuais como desigualdade, racismo, violência e sobrevivência nas periferias. Dentro da literatura contemporânea, essa obra se encaixa em um movimento muito importante criado pela própria autora, a escrevivência. Esse termo significa escrever a partir da vivência, especialmente da vivência de mulheres negras. A Conceição Evaristo transforma experiências reais dela e de pessoas ao seu redor em literatura. Nos contos de Olhos d'Água, os espaços são majoritariamente ambientes periféricos, favelas, vielas, barracos, ônibus lotados e ruas pobres, revelando a desigualdade social vivida pelos personagens. Também surgem espaços íntimos, como casas e quartos, que trazem memórias, afetos e conflitos. Além disso, a cidade grande aparece como um cenário simbólico de violência e exclusão, reforçando a realidade enfrentada por mulheres negras. Agora falando sobre o tempo das narrativas é contemporâneo e muitas vezes indefinido, funcionando como um presente contínuo, marcado por dificuldades e repetições do cotidiano. Há também um tempo subjetivo, construído por memórias, traumas e lembranças que influenciam o presente. Assim, o livro combina tempo cronológico e psicológico para mostrar tanto o dia duro quanto a interioridade dos personagens. O estilo de escrita em Olhos d'Água é marcado por uma escrita poética e profundamente sensível, que combina simplicidade, lirismo e intensidade emocional para transformar o cotidiano das personagens em uma imagem simbólica e impactante. A autora utiliza metáforas, delicadeza e um ritmo fluido, que alterna entre fases objetivas e passagens mais líricas, criando narrativas envolventes, mesmo ao tratar de temas como dor, pobreza e violência. Sua escrita é guiada pela escrevivência, como a gente já havia dito, conceito que expressa uma literatura nascida de vivências pessoais e coletivas de mulheres negras, pobres e periféricas, o que confere aos contos um tom intimista e quase testemunhal.
Além disso, a forte presença de oralidade com expressões populares e marcas linguísticas das comunidades periféricas reforça a autenticidade das vozes retratadas e aproxima o leitor da realidade social e emocional das personagens. A obra utiliza diferentes focos narrativos para dar voz e profundidade aos personagens, onde no conto a narração em primeira pessoa apresenta um personagem narrador que revisita a infância, as memórias da mãe e a pergunta marcante: de que cor eram os olhos da minha mãe? E nos demais contos é predominante a terceira pessoa, com o narrador observador que, mesmo externo, mantém uma proximidade empática, reforçando a ideia de sobrevivência, que é uma escrita que nasce da experiência de vida do narrador. E também, a linguagem também carrega marcas de oralidade, como repetições, ritmo e perguntas diretas ao leitor, aproximando a narrativa da tradição oral. Quanto à verossimilhança, o livro se destaca pelo realismo social, ao retratar vidas de pessoas negras em situações de pobreza, violência, racismo e maternidade solo, refletindo a desigualdade do Brasil. E a naturalidade dos diálogos, a sensibilidade dos pensamentos e a descrição familiar dos ambientes reforçam esse realismo, onde também há uma forte verossimilhança emocional, como sentimentos como medo, culpa, esperança e amor são mostrados com muita profundidade na obra. Agora sobre curiosidades. A primeira curiosidade é o Prêmio Jabuti de 2015. O conto Olhos d'Água, que dá nome ao livro, foi o vencedor do Prêmio Jabuti de Literatura, um dos mais importantes do Brasil. Essa conquista aumentou a visibilidade da obra e consolidou Conceição Evaristo como uma das autoras mais relevantes da literatura contemporânea brasileira, reforçando sua importância cultural e social. Também temos a escrevivência como essência da obra. Como já havíamos dito, o livro é um dos maiores exemplos do conceito de escrevivência, criado por Conceição Evaristo, para definir uma escrita que nasce da vida real, especialmente das experiências das mulheres negras pobres e periféricas. Muitos contos são inspirados em relatos em que a autora ouviu na infância, memórias familiares e situações vividas em sua juventude, fazendo com que as narrativas tenham forte carga emocional, autenticidade e profundidade humana. Por último, temos a obra presente em escolas e vestibulares, como curiosidade. Apesar de recente, Olhos d'Água passou a ser amplamente estudado em escolas, ETECs, instituições federais e até vestibulares estaduais. Isso ocorre porque o livro aborda temas essenciais ao debate social brasileiro, como racismo estrutural, desigualdade, pobreza, violência, afeto familiar, empatia e resistência. Por isso, tornou-se leitura obrigatória em muitas instituições que buscam discutir questões sociais de forma crítica e sensível.